Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e hoje vamos falar sobre as camadas da Terra. Mais um assunto aí de geologia. Lembrando a você que nós temos vários outros vídeos disponíveis sobre geologia, quando fala das formas de relevo, que aí já é geomorfologia. Tem outros também falando sobre movimento de placas tectônicas. Então é uma sequência aí de aulas a respeito desse conteúdo. E hoje vamos falar sobre camadas da Terra, que vai conversar com todos os outros esses conteúdos. Tanto os movimentos das placas, como a questão das formas de relevo. Então é importante que você acesse aí todo o material, tá? Então vamos lá para esse assunto que é tão aí, cai bastante em geografia física, principalmente, porque todos esses assuntos, quando se fala de camadas da Terra, a questão da litosfera, que no caso essa é a dinâmica da geologia, a atmosfera, a hidrosfera, tudo isso é geografia física, que também é muito cobrado aí no Enem e é importante que você entenda. Então vamos lá para a aula de hoje. Antes de falarmos sobre isso, vamos ver aqui uma questão do material Farias Brito, do Aprova Enem 2, Ciências Humanas, questão 176. E aí a questão vem mostrando aqui, né, uma ilustração aí da Terra e como que a representação das camadas internas da Terra e vem aqui mostrando para vocês, né, crosta, manto e núcleo, que são as principais, na verdade são as três camadas que compõem aí o interior da Terra, tá? A questão diz o seguinte: ao estudarmos a geologia, abordamos a origem, as camadas e as características da Terra. Este estudo é de vital importância para entendermos a dinâmica que envolve nosso planeta. Enquanto o planeta é considerado rochoso, a Terra apresenta movimentos externos e internos, que a diferenciam dos demais corpos do sistema solar. A esse respeito, podemos afirmar que, então vem falando aqui o que é a geologia, falando da diferença, aí quando se fala da Terra e os outros planetas do sistema solar. E vem aqui as alternativas, tá? Que daqui a pouco, lá no final da aula, nós vamos retomar aí para saber o que de fato a questão quer. E aí ela fala assim no final aqui, a respeito disso, né, podemos afirmar que, a respeito das camadas internas da Terra, podemos afirmar que. Mostra as alternativas, mas aí vamos primeiro entender sobre essas camadas. Como aqui está nessa imagem bem ilustrado para vocês, nós temos aí a crosta, o manto e o núcleo, né? Como já aparece aqui dessa forma assim bem ilustrativa. Para falar no contexto geral, quando se fala de continente, da crosta terrestre, sabemos que a Terra, essa parte sólida da Terra, ela já é uma parte que sofreu o processo de resfriamento, tá? O planeta, ele nem sempre foi assim. Né? Então, aí tem todas as teorias do início aí do planeta, da vida. E o que se sabe é que essa parte da crosta terrestre ela já é uma parte aí resfriada, solidificada, mas que essa solidificação toda ela não acontece no planeta de uma forma geral. Então, por isso que nós temos essas camadas diferentes aí na Terra, né? No interior da Terra. Temos a parte sólida, que é a parte da crosta terrestre, porém temos uma parte líquida, que ainda não é uma parte que está solidificada, que não é uma parte solidificada, que é o manto, né? Que é o magma e toda essa parte líquida. Tá, mas professora, como que se sabe, né, que existe toda essa parte líquida? Como sabe a profundidade? Como que as pessoas chegaram até isso? É uma teoria? As pessoas apenas inventam? Não, gente, tem todo um contexto, tá? Vou mostrar aqui essa outra imagem para vocês. E aí tem todo um contexto que começa a ser aí investigado lá durante a Guerra Fria. Lembra dessa questão das tecnologias, da corrida espacial, toda essa dinâmica que existia lá na Guerra Fria, começa também a ser investigado essa questão do interior da Terra, principalmente com a intenção aí de evitar não, mas na verdade tomar providências aí relacionadas a esse movimento das placas tectônicas que formam aí os terremotos. Tá? Inclusive lá na aula de movimento de placas vai falar muito bem sobre isso. Então, para estudar melhor, para saber como se prevenir, como saber medidas a serem tomadas, lá durante a Guerra Fria, então, principalmente aí a União Soviética, ela começa aí perfurar, né, através de mecanismos e intensificar essa investigação.
Tá? Então, percebeu-se que durante essa perfuração existiam ali algumas descontinuidades nas temperaturas e também existia ali um certo tipo de interferência quando se passava de uma parte sólida para uma parte líquida. O homem não foi diretamente lá, né, no interior da Terra, mas ele usou mecanismo para que pudesse afirmar que existe aí essa questão da crosta, do manto e do núcleo e principalmente da sua composição, tá? Então não é nada fantasioso, é algo que é comprovado. Logicamente que dependendo aí da questão dos quilômetros, da distância, se tem uma proximidade, tá? Mas quais são essas camadas todas? Crosta, manto, aqui aparece o núcleo externo e o núcleo interno. Mas essa dinâmica também, ela acontece com o manto. Nós temos o manto superior e o manto inferior. E aí, vamos começar aqui analisando essa questão da profundidade, né? Então, ali, ó, essa questão da crosta terrestre, ela vai de 100 km a 670 km de espessura. O manto, até 290 km de espessura. Aí eu tenho ali o núcleo externo e o núcleo interno, que vai de 2.900 quilômetros até 6.371 quilômetros, né? Então, nós temos aí aproximadamente essa distância, essa profundidade, tá? E já falando da crosta terrestre, é interessante destacar, quando se fala de crosta, nós temos a crosta terrestre e a crosta, temos a crosta continental e a crosta oceânica, tá? Pelo próprio nome e pela imagem também aqui demonstrada, você já percebe que essa questão da crosta continental é a parte ali do continente e a crosta oceânica é a parte que tem ali os mares, os oceanos, tá? Claro que no interior desse oceano nós temos também ali a parte sólida, que inclusive, já voltando aqui naquela questão do movimento de placas tectônicas, quando acontece aí o movimento de placa tectônica ali no manto, tá? Essa convecção que vai gerar esse movimento de placas tectônicas, que geralmente são placas convergentes, acontece aí o terremoto, que quando é propagado numa parte de crosta oceânica, vai resultar nos maremotos. Quando é propagado na parte de crosta continental, vai resultar aí os terremotos. Mas falando sobre a crosta é a camada mais extensa do planeta, rica em silício, magnésio e alumínio, e ela vai de 0 a 40 km de espessura. Descontinuidade de Moravec. Tá, o que é a descontinuidade de Moravec, gente? A descontinuidade de Moravec é justamente a transição da crosta para o manto, tá? Então, fica nessa transição da crosta para o manto, nessa passagem da crosta para o manto, nós temos aí um processo que ele é chamado de descontinuidade de Moravec. Por que isso? Não é direto, professora, da crosta para o manto? Não, porque para passar para o manto tem que haver uma transição, e essa transição também é uma transição de materiais. Então, por exemplo, eu não posso falar que o manto superior ele é totalmente líquido, que o manto superior ele fica justamente nessa passagem da crosta para o manto, tá? O manto superior ele tem partes que são mais pastosas, porém também tem bastante parte de rochas, porque, enfim, é uma transição, tá passando da crosta para o manto. Tá? Então, se um dia cair na sua prova afirmando que o manto superior ele é totalmente líquido, já é ali uma questão que você pode colocar como errada, porque a única parte líquida que nós temos aí no interior da Terra é o manto inferior, tá? Que já passou pela descontinuidade de Moravec e já passou por essa parte da transição, e aí fica o magma ali mais puro, tá? Então, nós temos ali rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, fica ali na crosta terrestre, porque a crosta terrestre é essa parte aqui da superfície, tá? Então, a crosta oceânica e crosta continental. Falando sobre rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, nós temos também aula aí na SEMEACRE sobre essa questão dos tipos de rochas e os ciclos da rocha. Quando se fala de crosta também, gente, nós estamos falando da litosfera, que é a parte sólida da Terra. Vamos lá para o manto. Manto inferior e manto superior, tá? No caso, manto superior e manto inferior, como eu já falei para vocês.
O manto superior é esse manto que está mais na transição da crosta, ali para o manto de fato, e nós temos o manto inferior, que é o manto líquido, puro, tá? Lógico que no manto nós temos aí um material chamado de magma, e esse material, quando sofre o processo ali do movimento de placas tectônicas que vai dar origem aos vulcões, aquela lava que sai do vulcão, é justamente aí, como vamos falar assim, bem no popular, houve aí um vazamento, né, dentro ali das placas tectônicas, e esse magma, ele vai entrar nessa montanha e vai ali vir à superfície, formando os vulcões, tá? Quais são os principais materiais do magma? Principais materiais do magma: silício, ferro e magnésio. E é no magma que acontecem os movimentos convectivos. O que são os movimentos convectivos? Por conta das diferentes temperaturas que existem aí nesse manto, tá? Já falei em outras aulas a respeito disso também, mas só para relembrar, no manto tem temperaturas também altas, que chega a 5.000 graus Celsius, mas tem temperaturas mais baixas, como por exemplo, né, mais baixas assim, se comparado a 5.000, né, de 2.000 graus Celsius. Esse tipo de dinâmica gera um movimento chamado de movimento convectivo, que inclusive vai dar origem aí aos limites de placas tectônicas, aos movimentos de placas tectônicas. Placas tectônicas divergentes, que são as placas tectônicas que acabam aí se separando, indo para sentidos opostos. Geralmente, essas placas tectônicas que fazem movimentos divergentes, elas vão formar as chamadas abissais oceânicas, tá? Que são aquele material que resfria lá no interior do oceano. Quando eu falo de placas tectônicas com limites convergentes, eu estou falando ali do soerguimento, ou seja, das montanhas, tá? O que são as montanhas são os movimentos de placas convergentes, que é quando elas se chocam e uma se sobrepõe à outra, tá? Fazendo uma espécie de pressão para que essa outra placa venha se soerguer. E aí no manto acontece o movimento convectivo, que é um movimento que ocorre por conta das diferentes temperaturas que existem no magma, tá? Nessa parte aí do manto. Temperaturas que podem ser muito elevadas e temperaturas que são um pouco menos elevadas, porém muito, né, quente se comparado com as temperaturas que nós estamos acostumados. Esse movimento, essas temperaturas diferentes, elas geram um movimento chamado de movimento de convecção, que é o quê? As temperaturas mais altas tendem a subir e as temperaturas que são menos altas tendem ali a descer. Então, um movimento circular. Esse movimento circular que acontece no manto, através do magma, vai gerar um movimento das placas tectônicas, que nada mais é do que a crosta terrestre que nós temos aí, tá? Tanto na questão continental quanto na oceânica. Esse movimento todo, ele acontece a partir de 3 movimentos de placas tectônicas. O movimento convergente, que são quando as placas tectônicas se chocam uma com as outras, tá? Que vão formar ali as montanhas, já relembrando você das outras aulas, tá? As montanhas, que temos aqui a Cordilheira dos Andes como exemplo, uma, né, choca na outra e acaba uma submergindo aí, a outra sendo empurrada, vamos falar assim, né? Soerguendo. E aí nós temos também o movimento de placas divergentes, que é quando essas placas elas acabam ali se separando, esse magma vem à superfície e se resfria, tá? Formando ali várias rochas magmáticas. Acontece muito no fundo dos oceanos. E nós temos as placas transformantes ou transcorrentes, que são as placas que se chocam de forma horizontal, formando assim as falhas, tá? Então, é tudo isso aí que acontece no manto. Então, o manto ele tem um papel ali fundamental também, essa dinâmica que acontece no manto, na modelagem do relevo. Já que todos esses movimentos, abalos sísmicos, tudo vai modelar aqui a superfície terrestre. E eu tenho aí o núcleo, tá? A composição do núcleo é de ferro e níquel. Gente, o núcleo, a única parte sólida do núcleo é a parte do núcleo interno, tá? Que recebe. Mas como assim, professora? Por que que o magma ele é líquido e o núcleo ele é sólido, o núcleo interno, tá? Por conta da pressão exercida aí no centro da Terra. E ele é formado principalmente por ferro e níquel. Só que nós temos o núcleo interno e temos o núcleo externo,
tá? O núcleo externo, ele tem aí partículas ainda, ele tem materiais do manto, que é chamado da descontinuidade de Gutenberg. Assim como tem a descontinuidade de Moravec, lá na transição da crosta para o manto, nós temos aí a descontinuidade de Gutenberg, que é do manto para o núcleo. Então, o núcleo externo, ele tem ainda partículas aí de magma, né? Ele tem material, na verdade, proveniente do magma, porque ele passou por esse processo de transição. Então, o núcleo externo, ele não é uma parte sólida, tá? Se cair também na sua prova, que eu já vi cair em prova, afirmando que o núcleo externo, ele é sólido, estará com a alternativa estará errada. Então, a única parte sólida do núcleo é o núcleo interno, que já é puro ali o material do ferro e do níquel. No núcleo interno, no núcleo de forma geral, gente, a temperatura, ela é maior do que 5.000 graus Celsius, tá? Então, temperaturas elevadíssimas. E aí, vamos resolver a questão dos sistemas Farias-Brito, que fala o seguinte, vai falando aí da geologia, que aborda a origem, as camadas, as características da Terra, e aí fala que o importante, né, esse estudo para entender o planeta e as suas dinâmicas. E a respeito disso, dessas camadas da Terra, nós podemos afirmar que, aí vem aqui a letra A, o núcleo central da Terra é geralmente formado por minerais mais leves, não sendo possível determinar a sua exata origem? Não, gente. Como nós vimos, o núcleo da Terra ele não é formado por minerais leves, né? São formados por ferro e níquel. Então, essa já não seria a opção correta. Letra B. As placas tectônicas são imensos blocos rochosos subterrâneos do planeta? Não, as placas tectônicas, elas correspondem à crosta terrestre que está aí na superfície. Então, seria a alternativa correta, letra B. C. A zona onde se encontra a interface entre a crosta e o manto é denominada de descontinuidade de Moravec? Sim, temos o gabarito da questão. Lembra que a transição da crosta para o manto é o local ali do manto superior, que é onde acontece a descontinuidade de Moravec, que há ali uma mistura dos materiais, tanto da crosta quanto do manto. D. A velocidade de movimentação das placas tectônicas é igual uma das outras? Jamais. Daqui eu já poderia ali tirar, porque já existem movimentos diferentes. Então, a velocidade nunca conseguirá ser velocidade igual uma para a outra, tá? Letra E. Cadeias de montanhas como o Himalaia formam-se a partir de movimento entre as placas tectônicas, do movimento entre as placas tectônicas? Sim, porém, não está específico aqui qual movimento é esse, tá? No caso, seria o movimento das placas tectônicas convergentes. Por conta disso, o gabarito da questão é a letra C, que é a descontinuidade de Moravec, que se encontra entre a crosta e o manto. Eu espero ter sido clara com as questões das camadas internas da Terra e espero você na próxima aula.